TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Oi, tudo bem? Estamos começando o programa Pela Ordem, pela TV Fortaleza, emissora oficial de TV da Câmara Municipal de Fortaleza, também pela TV Assembleia, que é a emissora de TV oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para Fortaleza, região metropolitana e para todo o Estado. O programa Pela Ordem cumpre uma missão importante de estar levando orientação social, a opinião de parlamentares, pessoas expressivas da política administrativa, da comunidade, no sentido de colaborar com esta formação da opinião pública, de maneira que as pessoas possam compreender os seus direitos e também os seus deveres, né? O âmbito da cidadania em que estão situadas. E hoje nós recebemos aqui no programa o vereador Márcio Martins, do PROS, vereador de Fortaleza, que tem uma atuação ligada aos movimentos culturais, ligada também às lutas das pessoas com transtorno do espectro autista, um vereador que pauta muitos assuntos importantes na cidade de Fortaleza. Naturalmente, os assuntos que são legislados na cidade de Fortaleza pautam também os municípios da região metropolitana e os municípios do interior do estado. Tudo bem, vereador Márcio Martins? É um prazer recebê-lo. Obrigado Paulo, eu que agradeço. Sou um fã do programa, quando tenho a oportunidade, estou em casa, assisti vários colegas parlamentares aqui trazendo debates importantes da cidade. Eu acho que a Câmara cumpre aqui o seu papel, e o que eu vejo de muito importante aqui no programa é a liberdade, independente do conteúdo ideológico que seja abordado, independente de um vereador ser de causa, ser de base ou de oposição, existe aqui uma liberdade para que ele possa se expressar, e acho que isso tem que ser valorizado na imprensa como um todo. Vereador, inicialmente, o senhor naturalmente vai emitir opiniões, vai dar aqui alguns pareceres, vai também falar de projetos, propostas, proposituras da autoria do mandato do senhor, de temas, vai falar sobre temas importantes. Mas, inicialmente, qual a postura, do ponto de vista ético, moral, técnico, não diria nem exatamente, mas científico também, do ponto de vista do legislar, fiscalizar e estar abordando temas de interesse dos cidadãos e cidadãs da cidade de Fortaleza, quando se está num movimento de oposição, não é oposição à cidade, não é ao governo, naturalmente, é uma oposição política, né? Como é que, qual a visão do senhor no sentido de que a oposição possa estar contribuindo para a cidade e para os cidadãos? Primeiro eu quero fazer um recorte importante da forma de fazer política vista por alguns, que infelizmente está saturada, está defasada, está vencida. 2018 deu um sinal que ela pode estar morrendo, que ela pode estar aí transitando para um novo momento. Mas ainda existe uma raiz muito forte desse modo equivocado de fazer política. Primeiro, a compreensão de que a oposição é contra a cidade em alguns momentos, é contra a evolução, é contra por ser. Na verdade, não. Todo governo, se ele tivesse uma lucidez, inclusive filosófica, política, de gestão, ele iria torcer para ter uma oposição qualificada. Porque a oposição, muitas vezes, ela vai em pontos que pelo comodismo normal, às vezes, de estar no governo, não se atenta. E se o gestor é inteligente, se ele é sensível, se ele é republicano, que eu acho que é o mais importante, ele muitas vezes agradece ao opositor, que pela condição que está, pelo mistério institucional que está ali cumprindo, ele muitas vezes chega onde os colegas governistas não chegam pela condição de governo. E eu quero deixar muito claro, isso não é uma crítica, porque um dia eu poderei ser governo também. E um dia, sendo governo, eu quero muito poder valorizar e respeitar o papel da oposição. Se isso é compreendido dessa forma, de maneira republicana, de que não é por ordem pessoal que se busca o debate, que se acirra muitas vezes a discussão, eu acho que todos têm muito a ganhar. Bem, o vereador Márcio Martins fez aí com muita
clareza, não é? Uma explanação sobre o importante papel das oposições nas casas legislativas, no sentido de levar os temas da cidade, muitas vezes de maneira crítica, mas mostrando aquilo que é necessário que seja aprimorado, melhorado para uma boa convivência, um equilíbrio social na cidade, né? Para que seja feita, naturalmente, justiça e garanta que cidadãos e cidadãs possam cumprir os seus deveres e aí também ter garantidos os seus direitos. Agora a gente vai para algumas questões que são tratadas dentro do mandato do vereador Márcio Martins, que tem envolvimento com a cidade e questões também que até ultimamente, a primeira que nós vamos abordar, tem envolvimento com o estado do Ceará, que já vamos entrar no tema da aprovação da venda de bebidas alcoólicas nas arenas esportivas, né? Os estádios, arenas esportivas, como são denominadas aí as praças esportivas aqui no município de Fortaleza. Foi aprovado na Assembleia Legislativa. Aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Márcio Martins abordou o tema na tribuna, em apartes, e fortaleceu a ideia de que é possível aprovar a venda de bebidas alcoólicas sem que esta nova legislação possa significar o aumento da violência no interior do estádio ou ali nos arredores, né, das arenas aqui no município de Fortaleza. Foi aprovado o projeto de lei, que é de autoria do deputado Evandro Leitão, do PDT, foi aprovado na Assembleia Legislativa e o vereador Márcio Martins, inclusive, só acompanhou de perto, né, todo o debate e a votação. Sem dúvida. Antes de chegar na questão da lei, da discussão na Assembleia e que agora chega também na Câmara Municipal, eu quero fazer aqui um parêntese importante. Como o Estado, como um todo, quanto sua estrutura administrativa, independente dos poderes, ele trata esse assunto do futebol, das torcidas, dessa grande paixão, com um quê de hipocrisia. Percebam que hoje não existe mais estádio de futebol, existe arena esportiva. Então eu já começo a ver esse rótulo, tá? Como algo extremamente contraditório para esse discurso de pacificação, de cuidado e zelo com a pacificação dentro do estádio. Percebam que o nome dado à arena justifica-se de que forma? Porque o nome dado a arenas era um local de combate, de sangue, de morte, né, num determinado período histórico da nossa vida. Então, eu acho que já começa daí. E existem pessoas que, naturalmente, podem ser incentivados por isso, até pela nomenclatura. Então, é esse mesmo estádio que vem depois e, de maneira muitas vezes hipócrita e preconceituosa, que permite que se beba em qualquer lugar, no próprio estádio Castelão, quando se faz ali o Garota VIP, que é um dos grandes eventos, né? Eu não tenho nada contra o evento, diga-se de passagem, mas é um evento que vende e muita bebida alcoólica. Então, nesse dia pode, no mesmo Castelão. Então, é por isso que eu discuto, na verdade, primeiro, as questões isonômicas dessa lei, as questões de ordem preconceituosa e hipócrita. Depois eu vou para a liberdade do cidadão. A bebida é lícita no Brasil, tá? Isso é importante deixar sempre muito claro. Então, se eu posso beber na boate, na rave, em outros estabelecimentos que também podem ser potencializados o meu comportamento, a minha violência, no estádio, por que eu não posso? Tá? Então, isso sempre foi o tema que eu abordei. Aí existe uma corrente que quer surfar nessa onda, quer se promover e diz que as pessoas que são a favor da liberdade do torcedor são pró-álcool, incentivam pró-álcool. Primeiro, eu particularmente, nem bebo, tá? Não sou usuário de álcool, mas eu sou favorável à liberdade de escolha do cidadão. Se a lei, ela diz o seguinte, que estão confundindo, ela não instiga a beber, ela diz que se você bebe, aí o estádio de futebol está liberado. No que diz respeito à lei, eu fui um entusiasta desde o começo, desde o primeiro momento dessa abordagem, inclusive quando parte dos meus correligionários se posicionam de maneira diferente e eu, democraticamente, republicanamente, respeito e também pedi o respeito nessa minha posição, porque apresentei os argumentos que anteriormente falei. Fiz questão de ir
para todas as audiências públicas que discutiram essa matéria, tanto na Assembleia Legislativa como na sede do Ministério Público, que fez 2 audiências públicas, uma em 2018, outra agora no ano de 2019. Fui para as audiências públicas também na Assembleia para discutir o tema e no dia da votação cheguei muito cedo, inclusive com alguns torcedores, algumas torcidas, fui para o plenário, acompanhei de perto, parabenizei o autor do projeto, que mesmo compondo um grupo político diferente do meu, para mim teve uma grande conquista para o futebol cearense, que é a liberdade do torcedor. Tem uma série de regras, como por exemplo, 2 horas antes do espetáculo acontece a liberação, 15 minutos antes de terminar o espetáculo acontece o encerramento do prazo, do período em que se pode fazer a venda de bebidas. Agora, vereador, há algum estudo que possa, por exemplo, avaliar se o consumo de bebidas alcoólicas vai influir em algum atrito, em algum ato de violência, em algum embate físico, por exemplo, entre torcedores no interior do estádio, da arena esportiva, ou, por exemplo, isto pode influir nos arredores, no retorno, no terminal, né? Porque, na verdade, qualquer embate físico que a gente tem acompanhado, inclusive numerosos grupos contra outros grupos também não menos numerosos, mais nos terminais, nos cursos, nas avenidas, que dão acesso, né, às arenas, né? Muito válido seu questionamento. Primeiro que nós precisamos observar uma coisa. Procurem sempre, você, família, você, pai de família, mãe de família, que frequenta o estádio de futebol e que é torcedor, jamais pode ser confundido com esse indivíduo que foi dito agora pelo Paulo. Tá? Esse indivíduo, muitas vezes, ele é o bandido, o marginal travestido de torcedor, porque ele está usando a camisa com as cores, né, do time. E que esse indivíduo sai de casa já definido na mente que ele vai para brigar. E ele vai para brigar no terminal, ele briga a 3 quarteirões do estádio, ele briga, enfim, em qualquer lugar. Ele não briga mais dentro do estádio porque houve uma conscientização em cima dos líderes. Os líderes de torcida lá atrás, Paulo, e eu digo isso porque convivo diariamente com as torcidas, participo de seminário, de mesa redonda, nós discutimos ativamente. O líder lá atrás, que outrora, inclusive, fez parte parcial ou total desse momento de violência, ele amadureceu. Ele enxergou e viu que isso não levava a nada. Muitos deles hoje são pais de família, compreenderam. Então, eles se tornaram grandes defensores dessa questão da pacificação. Então, eles criaram uma proteção muito grande de que essa violência aconteça dentro do estádio. 2, os órgãos de segurança aprenderam a trabalhar melhor com isso. Então, o indivíduo continua brigando, o que quis brigar lá dentro do estádio no passado e que nunca teve nada a ver com bebida. Porque se nós pudéssemos fazer um teste, pegar esse bando, que muitas vezes sai a pé de um bairro até o Castelão escoltado pela polícia, esse povo que briga, e de repente a gente conseguisse fazer um bafômetro, senta aí, 50 indivíduos desses, passa um bafômetro nele, antes ou depois do jogo, para ver se ele bebeu. Muitas vezes ele não consumiu um copo de cerveja. Ele vai porque ele está designado, e eu não posso dizer que isso é questão ideológica, porque isso não se explica, ele está designado que ele saiu de casa para brigar, simplesmente porque o outro lado torce o time diferente do dele. Muito bem, vereador Márcio Martins, do PROS, a gente vai para um rápido intervalo aqui no Pela Ordem. Voltaremos em 1 minuto, a conversa aqui com o vereador Márcio Martins, que é um parlamentar do município de Fortaleza. Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral. Escolas modelo. Centros culturais. Teatro São José. Casas da Cultura Digital. Observatório. Turmas avançadas da Prefeitura. Juventude Sem Fronteiras. Prefeitura e você. Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa.
e moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno-infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma Fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia Enem, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o programa Pela Ordem, lembrando que no próximo bloco nós vamos ter a análise de conjuntura do consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. E a gente continua conversando com o vereador Márcio Martins, do PROS. Vereador, a Prefeitura lançou recentemente um programa importante, que é um programa que trata da segurança nas unidades de saúde do município de Fortaleza, para garantir aos agentes de saúde, à população, segurança em ir e vir, em estar, em serem atendidos e também trabalharem de maneira tranquila. O senhor tem abordado este tema, inclusive o senhor tem a audiência pública já agendada, né, para debater esse tema com a sociedade, com a Prefeitura, com os órgãos de segurança pública. Sem dúvida. Primeiro que eu acho que essa gestão, ela cometeu um erro muito grave no que diz respeito à segurança, né, das unidades de saúde. Ela não só retira a guarda municipal em muitas dessas unidades, e também ela retira a vigilância privada, o vigilante armado da iniciativa privada que esteve durante muito tempo. Então essas unidades, elas ficaram totalmente desguarnecidas de segurança em todos os aspectos. E lá, muitas vezes, se recebe os mais diversos episódios de violência, desde uma tentativa de assalto, a muitas vezes o próprio usuário cansado, tá, do distrato que é dado ali, muitas vezes não é por culpa do servidor, o servidor também às vezes é uma vítima, porque ele, junto com o usuário, são vítimas, né, da falta de gestão. Os ânimos às vezes, infelizmente, se acirram, torna-se acalorado, e nós vamos ver muitas vezes um cidadão de bem, mas que na ira por ter ali sido negligenciado o seu direito constitucional à saúde, às vezes parte para a agressão no servidor. Nós já vimos muitos casos disso, e eu vou aqui mais uma vez fazer um parênteses. É claro que pode ter um momento que há uma falha do servidor no trato individual com cada um, mas o que eu estou falando é que, na maioria dos casos, o servidor também é vítima. Ele não está oferecendo o insumo, ele não está oferecendo a medicação, ele não está levando a uma consulta com um especialista, porque a gestão não o oferece. Então, até nessa hora, o profissional de segurança que estivesse ali, seja da Guarda Municipal, seja da iniciativa privada, ele podia contribuir. Nós tivemos um episódio no ano de 2018, que para mim foi um dos mais graves do estado do Ceará, quando indivíduos armados entram dentro do Gonzaguinha da Messejana e obrigam um médico obstetra a fazer um parto da mulher de um deles, onde o médico dizia o tempo todo, ela não está pronta para ser submetida a uma cesariana. E o indivíduo, segundo relatam, era um indivíduo de facção, e o indivíduo com a arma na cabeça obriga o profissional médico a realizar um parto, né, daquela sua companheira, sem que ela tivesse devidamente preparada sobre os aspectos clínicos, médicos, para receber aquela intervenção. Então, isso foi um dos fatos. Mas nós temos constantemente reclamações de assalto à unidade de saúde. Nós temos que lembrar
Paulo, que muitas dessas unidades de saúde, elas são farmácias que contêm ali nas suas dependências medicações psicotrópicas, que são extremamente valorizadas para o tráfico, inclusive, para o mau uso. Então, tudo isso, infelizmente, precisa ser reavaliado. Eu acho que a Prefeitura entendeu as críticas que a gente vem fazendo, inclusive os meus correligionários, que são da área de segurança pública, que dominam muito mais esse tema, bateram muitas vezes nisso, cobraram muitas vezes nisso, e agora a Prefeitura apresenta esse programa. Do ponto de vista prático, eu ainda não vi muitas mudanças, mas estou otimista e quero, da melhor maneira possível, contribuir para a causa. Vereador, nas décadas de 80, 90, nós tínhamos os trenzinhos da alegria, principalmente ali na beira-mar de Fortaleza. Agora a gente tem Carreta da Alegria, tem trenzinhos da alegria em vários bairros da cidade, o negócio se expandiu. E o senhor quer regulamentar o funcionamento destes equipamentos, né? A proposta já tramita nas comissões da Câmara Municipal de Fortaleza, já está aqui na casa, né? Esse transporte que você falou, que ele inclusive ele pode estar ligado a uma carreta articulada, ele pode estar ligado a um veículo de porte pequeno também articulado, como ele também pode até ser transformado até num ônibus, como acontece em alguns estados do Brasil. Isso chama-se, tecnicamente, para o CBT, o Código Brasileiro de Trânsito, ele chama-se TRP, é o transporte recreativo de passageiros. Então, isso é uma modalidade de transporte, é um modal de transporte, onde a legislação federal já estipula que ele existe oficialmente. E como funciona em todos os outros casos, como foi o caso do táxi, como foi o caso do Uber, como foi o caso do mototáxi, das Topix, uma legislação federal cria esse modal, que esse é o seu papel, e o município tem a obrigação de regulamentar. Então, a gente, no momento de uma grande polêmica que a cidade viveu, inclusive isso foi vinculado em todo o Brasil, matéria, inclusive domingo à noite, no horário nobre, né? Fortaleza vai perder os trenzinhos da alegria, porque houve uma recomendação por parte do Ministério Público para o Poder Judiciário, dizendo que teria que parar essa atividade porque ela não havia uma regulamentação. Nesse caso, o promotor agiu correto. Por quê? Porque envolve a vida de pessoas e, sobretudo, de crianças. E as regras eram realmente, não vou nem dizer que elas eram confusas, elas não existiam. Não existiam. E nós vamos além, Paulo. Fortaleza será a primeira capital do país a regulamentar essa atividade. A cidade mais próxima, com o número de habitantes de Fortaleza, mais próximo, para vocês terem uma ideia, que tem essa regulamentação é Campinas, em São Paulo. Ou seja, nas 27 capitais que formam a federação, junto com seus estados, nenhuma capital tem essa atividade regulamentada. E aí o que eu quis, na verdade, é dar uma contribuição para a sociedade e que Deus o livre, um dia em algum lugar do Brasil, a gente escute que houve uma grande tragédia com um equipamento desse. Vocês imaginam o número de crianças que podem ter sua vida colocada em jogo. E o meu outro objetivo foi, na verdade, preservar a cadeia produtiva que tem por trás dessa atividade. São inúmeros empregos gerados, são inúmeros profissionais, não só os batalhadores, guerreiros, proprietários desses veículos, mas também os animadores, as pessoas que trabalham como um todo. Eu sou um entusiasta que toda atividade que impulsiona a economia na nossa cidade, ela tem que ser preservada, ela tem que ser cuidada, e eu faço muito isso aqui na casa. Eu tento proteger toda a atividade que gera emprego e renda. Vereador, aqui no município, os operadores do transporte por aplicativo, né, do transporte por aplicativo de passageiros, precisam ter agora um adesivo, né? A Prefeitura, naturalmente, está fazendo já o acompanhamento, a fiscalização, mas o seu mandato, especificamente, o senhor tem nas redes sociais, o senhor tem colocado o seu mandato à disposição destes profissionais para que possam entender que regra é esta, né? Você percebe a coerência quando eu falo atrás, quando eu falo dos trenzinhos, que eu protejo, que eu brigo, que eu defendo toda atividade, certo? Que aconteça na cidade de Fortaleza, que ela gere emprego e renda, eu serei um defensor. Sempre. Por quê? Porque uma economia não pode ficar sustentada só em cima do Estado. E eu não faço um discurso de extremo liberalismo. Sou contra o Estado mínimo, mas eu acho que não existe para o cidadão, para o pai de família, nenhum pacote social mais eficiente do que o emprego. Então, eu sempre vou defender toda a atividade que gera emprego e renda.
A atividade dos aplicativos, ela chega num momento em que o país passa por um problema muito sério do ponto de vista econômico, né? Todos nós sabemos disso. Então, quando ela chega, ela tira, né, do desemprego inúmeros pais de família. Mas não é só isso. Ela dá também ao fortalezense a oportunidade de ir e vir muito mais barato. Hoje é uma realidade, a mulher na periferia de Fortaleza, sobretudo a mulher mais pobre, humilde, que muitas vezes ganhava seu filho em casa porque não tinha um carro. E as ambulâncias, a gente sabe a precariedade que é, e não tinha condições de pagar um táxi para chegar no hospital. Quando isso baixa, nós tivemos um acesso, principalmente a classe mais pobre, a classe C e D, ela começou a se deslocar de carro para suas mais diversas atividades, seja ela de saúde, seja ela de entretenimento, seja ela do que for. Então, por isso que eu assumi essa bandeira. Quando eu cheguei aqui, em janeiro de 2017, quando eu tomei posse, essa atividade era extremamente perseguida e massacrada pela Prefeitura de Fortaleza, como é hoje, ainda é. Inclusive, foi dito inúmeras vezes pelo próprio prefeito de que essa atividade era clandestina, de que essa atividade era inconstitucional. E o STF, agora na semana passada, provou que essa atividade nunca foi inconstitucional. Que as atividades que foram feitas de perseguição aos motoristas sempre foram, infelizmente, além de serem preconceituosas, elas também eram ilegais. E agora, foi dia 3 de maio, foi posto, né, já para publicação, o decreto acerca da Lei 10.579, que é a lei que regulamenta a atividade de aplicativo no município de Fortaleza. Mas, mais uma vez, a Prefeitura erra com os motoristas de aplicativo. Postou-se, infelizmente, um decreto que ele é contraditório em seus artigos, nas mais diversas áreas. Então, há horas que ele diz que o adesivo tem que ser fornecido pela empresa de aplicativo. No outro momento, ele diz que o adesivo pode ser colocado até 4 empresas de aplicativo no seu próprio. Então, isso tudo deixa o motorista confuso. Não foi feita uma campanha, um planejamento para que esse motorista dissesse, olha, você deve se preparar, usar as redes sociais da Prefeitura, que muitas vezes são usadas para fins que não são de interesse do cidadão. Não foi dada uma oportunidade. Nem as empresas agiram correto, nem a Prefeitura. Soltou-se o decreto, está aí o motorista apavorado, com a possibilidade de receber R$ 1.500 de multa, que é o que a lei prevê, e não foi dado o devido preparo. Ou seja, faltou mais uma vez planejamento e sensibilidade por parte da gestão. Vereador, o senhor tem atuado também, legislado e tem mobilizado sempre na causa das famílias e, naturalmente, das crianças, das pessoas com autismo na cidade. Aqui, vai para todo lugar, tá, comigo. É uma causa em que nós temos uma relação não só de ordem política, mas de ordem emocional, muito forte. Primeiro, porque nós compreendemos a dificuldade da política pública chegar em todo cidadão o que disser naqueles que têm necessidades especiais, a dificuldade ainda é maior. Eu fui tocado por essa causa no ano de 2014 para 2015, eu não era nem vereador, mas já era um militante de causas sociais como um todo. Fui procurado por uma mãe pedindo ajuda para montar uma associação. Que queria, ela não se sentia representada nas associações que já existiam, e se eu podia ajudá-la a fazer um modelo de CNPJ, porque conhecia a nossa luta em outras entidades. E daí surge a associação Pintando o Sete Azul, é quando ela nasce. Hoje é uma das entidades mais atuantes da causa do autismo no estado do Ceará, quiçá no Brasil. Tem uma sede, né, um escritório no Shopping Benfica, aberto para todos, e de lá para cá tem feito grandes ações somadas com o nosso mandato. Para você ter ideia, Paulo, aquela caminhada da Beira-Mar que a gente faz de conscientização, ela começou com 60 pessoas, assim, 4 anos atrás. Esse ano nós passamos de 5.000 pessoas. A Beira-Mar ficou tomada em todos os lugares. E a gente tem uma programação fixa no mês de abril, que é muito de grande contribuição para a causa. A gente trabalha o mês todo. É feito aqui na Câmara, no dia 2 de abril, a abertura, que é o Dia Internacional da Conscientização da Causa, e a gente segue com uma vasta programação envolvendo não só entretenimento, mas também trazendo grandes profissionais. A gente faz essa agenda todo ano. Ou traz um grande neurologista, um grande psiquiatra, ou a parte principal. Todos os anos nós trazemos um autista
que tem destaque na vida em algum lugar do país. Então, esse ano nós trouxemos o Rodrigo Tramonte, que é um dos grandes cartunistas, talvez um dos melhores cartunistas do Brasil, e é autista. Tá? Já trouxemos autistas que se destacam na área de fotografia, né? Esse ano estava com a gente o menino Guilherme, de 11 anos, que é escritor, que ele colocou no livro as dificuldades que ele passou, a rejeição que ele passou, ele narrou a vida de um adolescente autista. Então, tudo isso é muito forte, né, no nosso mandato, a gente briga realmente. Você vai cansar de me ver na porta de CAPS, na porta de farmácias Polo, cobrando a medicação. Você vai me ver na porta da Secretaria de Saúde, cobrando intensificamente a terapia, que muitas vezes é negligenciada a uma criança num período que é fundamental. O autismo precisa ser tratado de maneira precoce. É a solução mais eficaz. São as terapias, é o apoio educacional e, principalmente, o amor dos pais. Então, a Câmara Municipal de Fortaleza efetivou esse ano, com o aval da presidência da Casa, da mesa diretora, a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Autista, na qual eu tenho muita honra de ser o presidente, e daqui, da Câmara, ela motivou e energizou lá em Brasília o ex-vereador desta casa, Célio Studat, o ex-vereador desta casa, Capitão Wagner, iniciarem a criação dessa frente parlamentar, onde um é presidente e o outro é vice. Olha a contribuição da Câmara Municipal com essa causa. Ela cria aqui, com o atual vereador de mandato, e ela estimula e incentiva 2 ex-vereadores dessa casa, 2 deputados federais dos mais votados a criarem. Então, perceba a força com que isso, Paulo, tomou. E com essa criação da frente, lá em Brasília, os 2 deputados e a frente, no geral, cobraram do presidente daquela casa, Rodrigo Maia, que ele aprovasse um pacote de leis durante o mês de abril que eram de grande relevância para a causa. Isso envolve desde a isenção de imposto de renda, a criação de uma carteira nacional, incentivos para empresas que possam fazer contratações de autistas, ou seja, esse movimento, ele, pelo menos para mim e para parte dos parlamentares que são sérios, ele não acontece só em abril, no modismo da rede social. Agora mesmo, no mês de maio, nós organizamos uma primeira campanha de valorização das mães, as mães de autista, e fizemos aí um Dia das Mães maravilhoso, em parceria com o Sindibel, onde essas mães receberam um dia de beleza para mexer com a autoestima delas, para elas saberem que, mesmo com a luta e com a dificuldade, existe por trás lindas mulheres. Vereador, tema muito importante esse que o senhor acabou de tratar. E um outro, o senhor é ex-dançarino de quadrilha, né? O senhor participa da Federação de Quadrilhas Juninas do estado do Ceará e está organizando sempre eventos em Fortaleza e em todo o estado no período junino. Na última quinta-feira, o senhor, em uma sessão solene, homenageou os 30 anos da quadrilha junina Babaçu e também os 20 anos da quadrilha Filhos do Sertão. Vamos ver aqui a reportagem e a gente volta em seguida para o senhor comentando o assunto. Ao todo, foram homenageados 22 integrantes da quadrilha Junina Babaçu e da Filhos do Sertão. As duas com históricos de muitas vitórias. A Junina Babaçu tem 30 anos de atuação e vem do bairro Parangaba. O grupo é bicampeão nacional de quadrilhas juninas da Confebrac, tricampeão do Nordestão e tem vários títulos cearenses, além de ser uma quadrilha bicampeão global. Para a gente poder comemorar 30 anos, uma quadrilha que saiu da periferia de Fortaleza, uma quadrilha que saiu do Grande Bom Jardim com adolescentes no ano de 1989 e hoje poder estar aí fomentando a cultura junina no Ceará e no país, para a gente é uma honra. Do bairro Tancredo Neves vem a quadrilha Filhos do Sertão. São 20 anos de história. O grupo é conhecido como uma fábrica de rainhas, título dado por terem tido as mais belas e talentosas rainhas juninas, reconhecidas nacionalmente. A quadrilha já foi campeã do festival Mossoró Cidade Junina. Agradecer ao novo vereador que tomou a iniciativa de trazer a cultura, para uma plenária, de homenagear a cultura na nossa cidade de Fortaleza e no nosso estado do Ceará. A sessão foi proposta pelo vereador Márcio Martins do PROS, que tem orgulho de dizer que é quadrilheiro. A gente precisa primeiro visualizar
o aspecto cultural, a cultura de raiz, a nossa cultura nordestina. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa destacar sobre as quadrilhas. O segundo, a importância da cadeia produtiva, que é extremamente pujante, que cada ano se fortalece mais, tá? E é importante também ver a riqueza artística que esse movimento tem. Para a presidente da Federação das Quadrilhas Juninas do Estado, o reconhecimento da Câmara Municipal de Fortaleza ajuda a fomentar a cultura. Todos nós somos profissionais da cultura, que envolve, que resgata jovem, que faz realmente... Nós temos uma cadeia produtiva e também criativa de tanto gerar emprego e renda. A gente produz demais, mas ninguém olhava isso. Então, a gente... De 3 anos para cá, que a gente está tendo esse reconhecimento, depois nós tivemos um vereador que é quadrilheiro, então ele abriu as portas e a gente começou a ser reconhecido. Então, a sessão solene para um quadrilheiro, como eu acredito que é para qualquer segmento, é muito importante, porque está dizendo para nós o valor que nós temos. Vereador, como a gente pôde ver, é uma homenagem a 2 quadrilhas juninas, mas homenagem a todo o público, não é? Aqueles que militam na causa destas tradições maravilhosas nordestinas, que nós não podemos jamais esquecer, abandonar e devemos sempre estar incentivando como o senhor faz, né? Incentivando como o senhor faz, né? Sem dúvida. Foi uma noite que comemorou 50 anos de contribuição ao São João. 30 da Junina Babaçu, 20 da quadrilha Filhos do Sertão. Por que eu brigo tanto pelas quadrilhas juninas? Primeiro, porque eu sou orgânico do movimento, eu dancei quadrilha a vida toda. Segundo, que a cultura popular é a cultura onde vai, principalmente, onde a cultura erudita não chega, que é na porta do pobre. É a quadrilha junina que consegue chegar na periferia, que dança o preto, o rico, o pobre, o gay, o hétero. E isso é o que torna esse movimento encantador. Eu me sinto honrado de poder defender essa bandeira aqui também na Câmara Municipal de Fortaleza. Vereador Márcio Martins, do PROS, obrigado pela presença importante do senhor aqui no programa Pela Ordem. O senhor está desde já convidado para voltar muito em breve aqui ao programa, tá bem? Pode ter certeza que eu voltarei. O que eu peço em todos os lugares que eu vou da imprensa é que eu possa me expressar, que eu não seja tolhido, onde me derem liberdade, como eu fui dado aqui, como eu fui muito bem tratado, pode ter certeza que eu voltarei outras vezes. Um abraço, vereador. Obrigado pela presença. Eu agradeço. E no próximo bloco, o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Até daqui a pouquinho. Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral. Escolas modelo. Centros culturais. Teatro São José. Casas da Cultura Digital. Observatório. Turmas avançadas da Prefeitura. Juventude Sem Fronteiras. Prefeitura e você. Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia Enem, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz.
Estamos de volta com o Pela Ordem, agora conversando com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, que faz aí uma análise de conjuntura e de contexto também, conjuntura e contexto da política e da economia no país, principalmente da questão política, começando, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, sobre o fato da última quarta-feira, em que estudantes, educadores, sociedade, até sindicatos foram às ruas para protestar contra o contingenciamento de recursos para as universidades federais e para outros setores da educação, anunciado e depois desmentido, ou pelo menos... Desmentido, o recuo do recuo, pelo ministro Abraão Weintraub, né, da Educação, e ali um certo mal-estar entre a liderança do governo federal, do governo Bolsonaro e alguns parlamentares da base. Realmente foi um assunto que trouxe a educação para uma crise. Você faz essa leitura? Ela nunca saiu, né? Na realidade, ela nunca saiu. Nós estamos praticamente finalizando o 5º mês de gestão de Jair Messias Bolsonaro. Já estamos no 2º técnico à frente dessa pasta, meu amigo Paulo Sérgio. E nós cada vez mais vemos uma encenação de desinformações latentes. A reforma orçamentária em qualquer ministério ela é necessária. O governo federal já emitiu sinais de que não tem, infelizmente, recursos para arcar com todas as despesas. Algumas dessas despesas que vão ser retiradas são porque o governo federal já não tinha dinheiro. Mas é interessante, o Bolsonaro não consegue, e nem o ministro, chegar para a população e falar isso que eu estou falando agora, né? Validar esta situação. Não invalida. Eles não invalidam. Eles, pelo contrário, eles criam cada vez mais uma situação de desinformação, investem numa guerra cultural que agora já começa a alimentar as forças oposicionistas. Porque é interessante. Quem colocou aquela multidão nas ruas não foi nem sindicatos e nem partidos políticos. Foi o próprio Bolsonaro dentro dos seus erros estratégicos. E principalmente quando você nota que a classe universitária, os familiares, como todos os setores mais conscientes da sociedade civil, se perguntam o que está havendo. Qualquer país que deseja crescer economicamente, ele tem que investir na área de educação, não retirar recursos. Todos aqueles que avançaram foram para a educação, para a ciência, pesquisa, tecnologia. Quer dizer, aí se gastam tempo nas redes sociais, alimentando-se de uma militância bolsonarista que diz que a universidade pública é um antro de marginais, de fumadores de maconha. Peraí, não é bem assim, não. Tem muitas fotos e postagens isso, que não situam exatamente onde é que aquilo nem acontece, período, né? E nem o período. Eu posso pegar qualquer outro, até uma escola pública, tá entendendo? E posso reunir um pessoal, tirar uma foto e digo que é uma universidade. Porque ela se espalha de uma maneira incrível, assim, né? Isso é incrível. Mas a grande realidade, e aí aqui é onde eu, Paulo, queremos chegar no denominador comum, é o seguinte: o ministro consegue o inacreditável, não consegue se explicar, às vezes se enrola até na demonstração, aquela dos bombons, pelo amor de Deus, chocolates, né? Aquilo ali é uma coisa draculesca. Aquilo não existe. Aquilo não existe, é primário. É erro primário. E o interessante, numa live da página do presidente Jair Messias Bolsonaro. Poxa vida, nós temos uma TV do governo federal, nós temos a TV da Câmara, nós temos a TV do Senado. Muita gente boa para assessorar, para orientar. Para orientar, para falar, para dizer o que está acontecendo. Aí a gente assiste a esse festival, parece-nos que nós estamos ainda num 2º turno, não no 5º mês de mandato. Quer dizer, isso é um perigo. E para piorar a situação, o Jair Messias Bolsonaro consegue o inacreditável. Já inicia a semana jogando gasolina, dizendo que já tinha acertado com o seu ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, que na primeira oportunidade jogaria o mesmo para ser membro do Supremo Tribunal Federal. O que foi que o Sérgio Moro disse, meu amigo Paulo? Nega, né, que tenha havido qualquer articulação desse sentido, né?
Até porque isto escancaradamente assim, publicamente assim, gera uma outra crise de desconfiança sobre a própria atuação histórica do ministro Sérgio Moro, né? Nesse contexto de Lava Jato, depois o ministro ir para um governo e depois saltar para o Supremo Tribunal Federal. Você já tem um setor dos militares que literalmente saíram desgastados dos últimos 15 dias em função do pseudo-intelectual e guru de Jair Messias Bolsonaro. Esse é um outro aspecto, né? Olavo de Carvalho. De comunicação, aí você de tem um dos filhos do presidente, o Carlos Bolsonaro, que literalmente, quando não tem nada para fazer na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, porque eu acho que esse rapaz não trabalha, só pode ser. Porque, como menos espera, ele entra na conta do pai, bota vídeo, manda recado, quer dizer, cria só confusão atrás de confusão. E, para completar, nós temos agora um processo jurídico se afunilando, onde vários membros da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro estão envolvidos em escândalos, alimentados pelo ex-presidente da casa, o Pisciani, no período tanto do Pezão como anterior ao Pezão, mas que traz uma novidade. Qual é a novidade, Paulo? As investigações estão se aprofundando e o nome de Flávio Bolsonaro volta à tona. Inclusive, aquele cheque do ex-assessor Queiroz na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro, né, de 24 mil reais. Queria ali estar criando uma confusão, questão dos imóveis agora que estão sendo investigados, está entendendo? As transações imobiliárias, né, o presidente Jair, senador Flávio. O presidente Jair Messias Bolsonaro tinha tudo para iniciar uma boa lua de mel, tanto com a opinião pública como com o Congresso. Quando eu falo Congresso, o Senado e a Câmara Federal. Finalizado praticamente os primeiros 100 dias, um pouco mais, dessa legislatura, tanto no Senado como na Câmara, o que a gente vê é literalmente o número reduzido da base aliada do presidente. Não chega a 90 deputados federais. Eu nunca tinha visto isso. A convocação do ministro foi convocação, não foi convite, né? Convocação é uma exigência constitucional, regimental e legal para que o ministro comparecesse, como compareceu na última quarta-feira, ao pleno da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional para explicar, né? Então, foi por maioria absoluta, a base do governo, a liderança, não conseguiu debelar, né, essa debandada no sentido de sair ali do que desejaria a liderança do governo para o que sonhou, quis e realizou a oposição, que foi levar o ministro convocado, não é coercitivamente, aí é um outro aspecto jurídico, mas obrigado aí, do ponto de vista de suas prerrogativas, né, das prerrogativas da casa. O Valdir, líder do governo, não tem condições. Não tem condições. A Jossime também, na minha avaliação, também não tem mais condições. O Onyx Loures também não tem mais condições. Eu acho que o presidente tem que se sentar, tem que acalmar os ânimos e atrair novas lideranças para compactuar com ele. Que isso também não é nada negativo, não. No presidencialismo de coalizão é necessário o diálogo entre o executivo, o legislativo e chancelada pelo judiciário. Mas é para isso que lá atrás, né, foi que foram separados os poderes, né, constitucionais. Exatamente, né? Lá atrás na Revolução Francesa. Né? Aí nós estamos assistindo o quê? Uma crise sem fim, um governo onde as facções internas não se entendem. Por exemplo, essa semana ficou muito claro. Eu sei que você já notou, os juízes e o Ministério Público saíram em defesa de Sérgio Moro e, literalmente, talvez já comece a nascer um distanciamento do governo de Jair Messias Bolsonaro. Esse é um ponto que estou tocando. Outro é os militares, literalmente, que tentavam ali apagar as coisas mal feitas dos olavistas, também já se silenciaram. Você notou que ninguém saiu em defesa do ministro da Educação quando ele foi convocado? Não, a não ser a Joyce, a líder do governo. Né? Diga de passagem, quando ela foi lá
conversar com os parlamentares, em sua grande maioria deu as costas para ela. Quer dizer, é um ponto que demonstra que ela hoje já não tem mais força perante aos parlamentares, ela não tem credibilidade. Agora, como organizar, né? Como reorganizar o país no sentido que o país possa ter uma uniformidade na comunicação do governo, uma uniformidade ou digamos assim, uma capacidade de articulação do Palácio do Planalto junto ao Congresso Nacional, manter a independência entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, a independência e a harmonia, Luiz. Qual o caminho? Não sei, Paulo. Aí na minha avaliação, acho que nós estamos numa crise sem fim. O presidenciável Ciro Gomes, ele teve no programa Provocações, da TV Cultura, com o apresentador Tais. Ele foi um programa de menos de 30 minutos, mas aonde ele literalmente usou o espaço do estilo dele. Um Ciro não mais paz e amor. Ele tanto faz críticas ao governo Jair Messias Bolsonaro, como também a setores das oposições que estão ao redor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Ciro tem que colocar uma coisa na cabeça dele. Ele e o PDT, se aderir a essas manifestações que estão hoje ocorrendo em defesa das universidades, é bater em ferro morno. Por quê? Aquele eleitorado é um eleitorado que tende-se a se aproximar do Partido Socialista e Liberdade. A maioria das bandeiras são bandeiras sobre defesa do aborto, casamento efetivo entre iguais, entre outros. Doação de crianças por casais homossexuais. Você nota que boa parte desses grupos que está no centro hoje dessas manifestações universitárias. Válido, são movimentos organizados. Eles conseguem se coordenar através das redes sociais. São próximos ao PSL ou ao PT? São o PSOL, no caso. O PSOL, sim. Mas especificamente mais ao Liberdade, PSOL. Mais o PSOL e uma parte da esquerda do Partido dos Trabalhadores, ligada a essa questão da diversidade social. Aonde que eu quero chegar? Sim. O Ciro precisa encontrar um espaço próprio, aonde ele tem que atrair alguns setores. Qual? Os sindicalistas que estão precisando se organizar atrás de um partido, de uma nova liderança, que o Lula não pode mais cumprir esse papel. Segundo, os eleitores tucanos ou antipetistas que votavam no PSDB e depois votaram no Bolsonaro e já caíram num certo desgosto em relação a esse governo. E os setores lulistas moderados que também já começaram a compreender que a caravana passou e é preciso recriar uma nova trajetória. Então, eu acho que o Ciro precisa parar um pouco, se realinhar, tá entendendo? E descobrir que tipo de liderança oposicionista ele vai ser. Porque o que está acontecendo? Assim como o PDT, PCdoB, PSB e o próprio PT e PSOL entraram do Centrão, Paulo. Se eles estão agora com notoriedade, tanto na Câmara como no Senado, é porque o Centrão está deixando eles ocupar o holofote. Mas na hora que houver um novo jogo, um novo processo de equilíbrio, eles voltam para os braços do governo, porque eles têm a essência governista. Então, é algo que precisa ver e precisa analisar. Nos próximos dias, nós vamos saber se a medida provisória lá da reforma dos ministérios vai ser mantida, né? vai ser aceita, porque senão vai voltar aquela confusão de ter que retornar vários ministérios. E eu, já antemão, vos digo, eu acho que, a partir dessa semana, eu não acredito mais que a reforma da Previdência passe esse ano. Eu acho que, literalmente, ela é quase Como que perdida. você acabou de dizer, a caravana está passando, né, da reforma, Eu acho que está. Agora, Luiz, há um personagem importante aqui do estado do Ceará, que sempre foi destaque nacional naquilo que faz, o economista Mansueto Almeida,
secretário do Tesouro Nacional, foi homenageado aqui na Câmara Municipal de Fortaleza e tem circulado aqui no estado, dialogando com o governador, com segmentos importantes inclusive fazendo aí um elo, vou ser bem redundante aqui, né? Um elo de ligação, que a gente não usa bem, um elo, né? Mas entre o governo federal e o governo estadual. O economista Mansueto de Almeida, ele é formado pela nossa querida UFC. E é interessante, Paulo, ele, quando aceita trabalhar no governo Michel Temer, um dos últimos cargos que ele ocupa é de secretário do Tesouro Nacional. Ele negociava com os governadores. Mas no próprio governo Michel Temer foi aberto uma porta onde os prefeitos das capitais e das grandes cidades também poderiam ir lá negociar e conversar com ele. E o que aconteceu? Ele, hoje, na minha avaliação, um dos técnicos da área de economia que mais ajuda tanto o governador Camilo Santana como o prefeito Roberto Cláudio. Tanto que quando o Roberto Cláudio deu a ideia ao vereador Portinho de dar o Boticário Ferreira para o mesmo, o presidente da Câmara não pensou duas vezes. Assinou em conjunto com o Portinho essa medalha, essa comenda muito importante para o economista Mansueto de Almeida. Tanto que o requerimento 990 de 2019 é de autoria tanto do vereador Dr. Porto, do PRTB, como também do presidente da Câmara, vereador Antônio Henrique, do PDT. E nós estamos falando aqui de um personagem, mas nós estamos falando de relação institucional e de economia, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o mais importante, essa parceria que Mansueto de Almeida tão republicamente mantém com o governador e com o prefeito, quer dizer, transcende as disputas partidárias e políticas, demonstrando que, de alguma maneira, na área econômica, as coisas do governo federal ainda funcionam. E também, do outro lado, demonstra que tanto o município de Fortaleza e o estado do Ceará têm capacidade ímpar ainda de investimento e de atrair investimento. Que são duas coisas diferentes, né, Paulo? Uhum. Ele consegue, com recursos próprios, ainda fazer um investimento, ainda consegue liberação de mais investimento. Demonstra uma excelente capacidade de endividamento. Né? E outra coisa, eu acredito, Paulo, que a gente tem que ver o seguinte questionamento. Se o governador e o prefeito Roberto Cláudio conseguir passar para a população essa situação ainda positiva do Estado e do município em relação aos outros entes federativos, lhe digo que pode ser uma moeda política muito forte na sucessão municipal de 2020. Paulo, obrigado, e acredito que na próxima gravação nós teremos alguns assuntos que vão gerar polêmica, né? Eu acho que não teremos nos próximos programas debates calmos, mares tranquilos. Não, eu acho difícil, eu acho muito difícil. E vamos a estes mares, porque quando há um debate, há uma análise de contexto de maneira sincera, aprofundada, com conhecimento, né, com honestidade da opinião, como acontece aqui com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, a TV Fortaleza vai estar cumprindo a sua missão de TV pública, levando temas importantes para a cidadania, para a formação da boa opinião pública e para a boa tomada de decisão de cidadãos e cidadãs que estão acompanhando a gente na TV Fortaleza e também na TV Assembleia, para todo o estado do Ceará. Obrigado, Luiz. Eu que lhe agradeço, Paulo. Até a próxima oportunidade. Obrigado a você pela audiência. Até o nosso próximo Pela Ordem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.